Hoje o portal Eco News e Agro está entrevistando o deputado Gutierrez. Como é que vai, deputado? Tudo bem, prazer lhe receber aqui na nossa Gurupi, participar do programa, na verdade, do portal de notícias Eco News e Agro. Até parabenizar, já nesse momento a gente conversava aqui da importância de levar a comunicação de uma forma bacana, levando as informações aos produtores, ao industrial e também falando um pouco de política do nosso estado, né? Muito prazer receber você, viu, Marcelo? Muito obrigado, deputado. De fato, o agro e a política é o que move aqui o estado. Com certeza. É um estado que tem crescido consideravelmente na área econômica através do agronegócio, né? E a política está entranhada nisso, as políticas públicas, as discussões importantes referente ao desenvolvimento econômico. Então o estado evolui dessa forma. Sem dúvida. Deputado, e queríamos começar aqui com uma pergunta que eu acho que é muito interessante. O senhor é formado em Direito, Fisioterapia, enfim, e atuante na política há muito tempo. O que inspirou a entrar na política, efetivamente, do ponto de vista eleitoral, vamos dizer assim? Olha, na verdade, eu formei de fato aqui em Gurupi, na Unig, na Fisioterapia e posteriormente no Direito. Eu entendo o poder transformador que essas duas áreas de atuação também têm na vida das pessoas. Eu comecei muito cedo, não transitar na política, mas fazer um trabalho social, na época através da SOBEM, do Instituto Juarez Moreira, que na época o então deputado estadual, Laurez Moreira, já fazia um trabalho de referência aqui com a terceira idade, e isso fez com que eu me motivasse muito a seguir trabalhando pelo bem-estar social. E a política é isso, a política ela tem esse papel transformador de melhorar a vida das pessoas, de cuidar verdadeiramente dos interesses dela, e é isso que eu tenho procurado através da boa prática, fazer com que as pessoas se sintam representadas pelo nosso trabalho. Então, desde o estágio até assumir a presidência do Instituto Juarez Moreira, na época nós atendíamos uma quantidade pequena de idosos, isso foi ganhando uma proporção, começamos a nos tornar uma grande referência no trabalho social e de saúde na região sul, e isso fez com que a gente criasse cada vez mais a vocação de cuidar das pessoas. E eu tenho feito através da política um mecanismo, uma forma de melhorar a vida daqueles que acreditam no nosso trabalho. Perfeito, é interessante o seu destaque com relação à área social, né? Que realmente isso é muito importante do ponto de vista de resultado realmente para as pessoas, ainda mais no nosso estado que é tão carente nessas questões. Na verdade, eu gosto do social, mas eu gosto do social da capacitação e da qualificação da mão de obra. Nós somos um estado jovem, um estado próspero, um estado que nos permite sonhar com muitas oportunidades, e o parlamentar, o representante político tem esse papel de gerar novas oportunidades, de criar um ambiente favorável para que as pessoas possam desenvolver. Então eu sempre procurei, desde o Instituto Juarez Moreira, com cursos de capacitação, qualificação. Nós trazíamos na época o Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, para oportunizar o primeiro emprego. A gente fazia um trabalho também social com a terceira idade, pela importância que eles têm na sociedade, tanto contribuíram, mas também de qualificação de mão de obra, para que o mercado de trabalho absorvesse essas pessoas. E assim que eu vejo, eu acho que um estado, para se desenvolver, você tem que ter políticas públicas de desenvolvimento econômico, mas sem deixar o social também, que é oportunizar para as pessoas aquilo que nós temos de melhor. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau. E deputado, quais seriam as principais bandeiras que o senhor defende? Olha, e agora nessa legislatura em especial? Eu gosto muito de algumas vertentes de representatividade. Quando eu digo de saúde, por exemplo, nós somos um estado com a logística extremamente favorável, e eu, como fui secretário de saúde de Gurupi, aqui as pessoas me identificam muito como alguém da área da saúde, que cuida de cirurgias, de exames, de consultas, que acompanha a entrega em saúde para as pessoas. Lá na Assembleia eu tenho criado alguns exemplos, inclusive ali no Vale do Araguaia nós temos uma boa referência da questão da integração dos municípios para se levar a saúde, dos consórcios intermunicipais de saúde. E aqui nós já estamos inclusive com o modelo pronto, vamos associar algumas prefeituras e vamos criar o consórcio intermunicipal do sul do Tocantins. Isso faz com que a gente possa realizar inúmeras cirurgias com um custo operacional menor, que a gente possa envolver os municípios utilizando
as HPPs, que é os hospitais de pequeno porte, para que possamos realizar as nossas cirurgias, seja de catarata, esterectomia, uma série de cirurgias para melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui do Sul, para que ele não tenha a necessidade de se deslocar até Palmas, que nós sabemos que quando vai a Palmas você tem um custo muito maior, tanto do procedimento quanto o custo para que o paciente tenha a sua comodidade naquela cidade. Então, se nós criarmos esse consórcio aqui, nós vamos conseguir reunir os grandes profissionais aqui no Sul e realizar as nossas demandas de cirurgia. Por exemplo, também na área de saúde, e aí eu vou também na questão do polo educacional. Amanhã eu quero apresentar lá na Assembleia Legislativa, nós vamos criar a Frente Parlamentar da Defesa das Pessoas com Autismo, que é uma grande preocupação que nós temos, que a gente tem percebido, é que tem crescido consideravelmente o número de crianças portadoras de autismo e nós temos que ofertar uma condição necessária para essas crianças. Nós temos que ter, desde a escola, ao acompanhamento, a estrutura dos municípios, a estrutura que o Estado oferta, e com essa frente parlamentar composta por deputados, nós vamos garantir uma dignidade aos portadores de autismo. Isso nós vamos fazer, essa frente parlamentar, viabilizando recursos, estimulando cursos também para os pais, para as pessoas que lidam, para os profissionais, para a gente lidar com as crianças com autismo. Inclusive, agora há pouco eu tenho uma reunião com a Associação do Autismo para a gente tratar e aprimorarmos ainda mais esse cuidado com as pessoas. E quando se fala da educação também, que é algo que eu entendo ser transformador na vida das pessoas, nós temos universidades e quando a gente acompanhava o Laurez aqui na Prefeitura de Gurupi, nós conseguimos fazer com que a UNIG, que é o bem mais precioso que tem nessa cidade, pudesse passar por um processo de expansão. E na época eu era presidente do Comitê Gestor de Expansão da UNIG. E agora eu tenho tratado isso também com a Unitins. A Unitins a gente já conseguiu levar ali para Araguaçu uma unidade da Unitins com 3 cursos superiores. Agora estou tentando alinhar com a Unitins para que a gente possa levar para a Lagoa da Confusão e levar para os municípios que têm a necessidade do desenvolvimento educacional e que não tem um polo da Unitins para capacitar a mão de obra desses servidores. E também, falando no estado do Tocantins como um todo, eu tenho discutido com a Anatel, inclusive já apresentei na Assembleia, tenho procurado todos os fundamentos possíveis por não entender como que um estado próspero como o nosso vive até hoje sem uma rede de canais abertos para os municípios como Talismã, Cariri, Araguaçu, Lagoa da Confusão, Cristalândia. É inaceitável que nós não possamos vender a imagem do nosso estado para o morador do estado de Tocantins. Isso eu tenho acompanhado muito de perto. E também aqui a questão do agro. Eu sou representante do agronegócio tocantinense. Eu acredito muito na política do agronegócio, do desenvolvimento econômico através do agro. Foi o agronegócio que segurou a economia do nosso país nos momentos de fragilidade e dificuldade, inclusive no período de pandemia. E o produtor hoje vem sofrendo as consequências econômicas do país. Então hoje o valor do gado, a arroba tem diminuído consideravelmente e eu tenho defendido na Assembleia Legislativa com todas as minhas forças, fazendo movimento junto à FAET, fazendo movimento com a bancada ruralista, organizando para que a gente possa reduzir efetivamente a alíquota do gado do nosso estado. Depois discutiremos também a pauta do gado para que o produtor possa manter o seu produto no nosso estado, criar com dignidade e com condição de expandir o mercado consumidor do estado de Tocantins. Essa é uma bandeira importante que eu tenho certeza que o governo do estado já está sensível e nós avançaremos muito nessa pauta. Eu até vou lhe perguntar o saldo do primeiro mês de legislatura, mas ainda com gancho com relação à redução de alíquota do gado, como é que está de forma prática operacional essa discussão do ponto de vista da viabilização efetiva? Graças a Deus o governo do estado tem demonstrado uma sensibilidade muito grande, inclusive com a discussão junto ao CONFAS. Ano passado nós vivemos uma situação semelhante a essa, em que a alíquota nossa era inadministrável. A alíquota nossa de 12%, ela inviabiliza, além da comercialização, a criação do bezerro no estado do Tocantins. E o governador Vanderlei, sensível,
a dificuldade que os produtores viviam à época, conseguiu juntar o CONFAZ e reduzir essa alíquota para 4,7%. E hoje eu vejo o governo do estado com a mesma sensibilidade. Eu tenho tratado junto à Secretaria da Fazenda, junto à Casa Civil, para que encaminhe um projeto de lei à Assembleia Legislativa reduzindo essa alíquota. Eu solicitei que fosse 4%. Eu tenho visto o governo numa discussão importante para se adequar à situação do CONFAZ, mandando um projeto de lei de 5%, o que nos agrada, nos contempla os produtores. Eu percebo, e isso foi muito construído com a classe produtora do estado, dialogando, conversando de que forma seriam atendidos pelo governo do estado de Tocantins, e se mandarmos a alíquota de 5%, contempla o produtor e isso vai facilitar a comercialização, trazendo capitais de outros estados aqui para o Tocantins e fomentando ainda mais a economia. E entenda bem, eu não quero de maneira nenhuma penalizar o sistema industrial, pelo contrário, eu só entendo que as indústrias frigoríficas do estado de Tocantins, elas não comportam a quantidade de gado que nós temos criado no nosso estado. Hoje são mais de 10 milhões de cabeças hoje que nós temos no estado de Tocantins. Nós estamos vendo o produtor hoje sacrificando por falta de pastagem, sem condição de criar o gado hoje pela dificuldade imposta pelas alíquotas e pela taxação do nosso estado. E se nós reduzirmos isso, nós temos compradores de todos os locais do país comprando nosso bezerro, que o produtor hoje tem investido muito em genética, tem investido muito na qualidade, no melhoramento do nosso gado e fazendo com que a economia volte a se fortalecer no estado de Tocantins. Se você tem uma cadeia produtiva em pleno funcionamento, você atende o mercado externo, mas você também atende o setor industrial. Então é isso que nós queremos, uma cadeia produtiva que o produtor também seja valorizado. Do ponto de vista jurídico, até para que todos entendam, do ponto de vista jurídico, esse projeto tem que ser do governo para a Assembleia ou pode ser da Assembleia para... Na verdade, ela não pode ser uma iniciativa da Assembleia, porque se refere à questão de tributos. Então, é um projeto que tem que ser de iniciativa do governo do estado. Por isso, nós construímos junto ao governo essa discussão e eu percebo a boa intenção do governo. Eu tenho certeza que o produtor está ansioso, porque dia 28 de fevereiro venceu o convênio do CONFAZ. Hoje o estado está operando na alíquota de 12% e eu estou numa expectativa muito grande de que a Secretaria da Casa Civil, a Casa Civil, vá mandar esse projeto de lei dando efetivamente uma segurança ao produtor, porque aí você não está apenas seguro em um convênio, você está numa lei instituída pelo governo do estado e aprovada pela Assembleia Legislativa, que vai dar a garantia dos investimentos que o produtor espera aqui no estado de Tocantins. Entendi. Então, um trabalho de bastidor e de ação do deputado Gutierrez. Com certeza, isso aí, inclusive, eu não posso também deixar de enaltecer vários outros deputados que, além de subscreverem nosso requerimento à época, têm nos acompanhado, como o deputado Luciano de Goianorte, o deputado Cleiton Cardoso, o deputado Olinto Neto, vários outros deputados que estão nos acompanhando nessa luta, que eu tenho certeza que será importantíssima para a classe produtora do estado de Tocantins, que estão ansiosos por esse momento que o governo do estado vai sinalizar essa redução da alíquota. Perfeito. Falar em prazo Não, eu acredito, estou muito confiante, inclusive há pouco tentei o contato com o secretário da Fazenda para ver se o governo do estado encaminha ainda essa semana, que a nossa expectativa é essa. Eu acredito e creio mesmo que essa semana nós vamos ter uma notícia boa para o produtor tocantinense. Perfeito. Com relação ao primeiro mês da legislatura, quais os pontos que o deputado gostaria de destacar? Olha, eu estou muito feliz. Eu tenho visto que tudo aquilo que eu sonhei para o estado eu estou conseguindo colocar em prática no mandato como deputado estadual. Eu tenho procurado fazer um mandato muito participativo, ouvindo a demanda da sociedade, entendendo os seus anseios, as dificuldades que enfrentam, quais são as suas vontades de representatividade na Assembleia. E eu já venho há algum tempo, eu digo que quase um período de estágio como suplente. Eu assumi o mandato em fevereiro de 2022 e esse período foi muito importante para nós entendermos efetivamente como funciona a Assembleia, para nós darmos passos importantes em discussões que nós acreditamos ser cruciais para o desenvolvimento econômico do estado. E como deputado estadual eleito, eu tenho procurado muito utilizar o espaço que nós temos
para levar as demandas da sociedade. Eu tenho procurado visitar os municípios dos quais nós representamos e o balanço que eu tenho hoje desses 30 dias é altamente positivo. O Gutierrez, na condição de deputado estadual, as pessoas vão encontrar resultado. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. Cada parlamentar, cada político tem um perfil de atuação. Eu só entendo que o político, se ele tiver boa vontade, ele consegue transformar a vida das pessoas. E é isso que eu tenho procurado fazer. Se eu ficar um mandato na Assembleia, será um mandato que as pessoas lembrarão da nossa dedicação em prol do bem comum. Elas verão a nossa vontade em fazer o melhor. É isso que eu tenho procurado fazer de forma muito tranquila. Eu entendo que um deputado estadual hoje, além de legislar, ele tem que estar próximo, tem que estar entendendo as necessidades, tem que estar conversando com as câmaras de vereadores, com os parlamentares, com os prefeitos. É isso que eu tenho procurado fazer da melhor forma possível, deixando uma marca de dedicação e fazendo aquilo que eu acredito ser o melhor na vida das pessoas. Perfeito. Só uma outra questão, acho que não fugindo, mas dando um outro direcionamento bem sucinto, que o nosso foco é o mandato, né? Com relação, o senhor já foi candidato a prefeito em Gurupi em 2020, enfim. Algum planejamento com uma recandidatura à prefeitura 2022, por exemplo? Eu sou muito de viver, Marcelo, as oportunidades dadas por Deus e pelas pessoas. Eu fui candidato a prefeito de Gurupi em 2020 com muito orgulho. Eu acho que foi um aprendizado tremendo. Eu já vinha participando de uma gestão de sucesso de 8 anos. O Glaurês fez um grande trabalho e nós participamos diretamente de todo essa transformação que Gurupi vivenciou, até porque em 2012 Gurupi vivia uma realidade e nós saímos em 2020, deixando Gurupi, além de uma realidade totalmente diferente, com novas perspectivas, reestruturada, com capital, com orçamento, organizada financeiramente, com credibilidade junto ao mercado, organizada na questão estrutural, de infraestrutura, as escolas, as creches, as unidades básicas de saúde, o centro de especialidade de reabilitação, o centro de especialidade odontológica, Gurupi preparada para desenvolver economicamente. E aí nós disputamos uma eleição, naquela época tivemos uma votação expressiva, mas quis Deus e as pessoas, e o eleitor ele é absoluto, ele tem as suas escolhas. Naquele momento talvez não fosse para nós assumirmos a prefeitura de Gurupi. Hoje eu estou como deputado estadual representando também a cidade de Gurupi da melhor forma possível, porque eu tenho uma obrigação moral com essa cidade que sempre me acolheu tão bem, é onde minha família vive, aonde eu vou continuar morando. As pessoas me perguntam, Gutierrez, você vai para Palmas? Sua família? Eu falei, não, minha família é em Gurupi, minha vida é em Gurupi. Palmas é o lugar que eu vou cumprir com as minhas obrigações como deputado estadual, mas a nossa vida ela é construída aqui nessa cidade. Então, em relação à candidatura a prefeito, não é algo que me passa pela cabeça. Eu respeito, eu acho que temos ótimos nomes aqui, ou nomes que têm condição absoluta de fazer um grande trabalho à frente de Gurupi. Eu tenho um sonho de ser prefeito dessa cidade, mas talvez não nesse momento. Tudo ao tempo de Deus e a gente vai se preparando cada vez mais para as oportunidades que virão. Perfeito. E dentro dessa temática toda, como é que é administrar o seu tempo agora como deputado estadual, essas idas a Palmas, locou casa em Palmas ou não? Eu tenho um apartamento em Palmas que eu fico nele quando eu vou. Na verdade, a gente tem que dividir o tempo entre as obrigações como deputado, a família e também os amigos, e assim é o dia a dia corrido, o lazer. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu sempre sonhei muito em ter um mandato como deputado estadual e isso tem me feito cada dia mais motivado. Palmas, as nossas obrigações são de terça a quinta-feira e eu sempre estou lá. Sagradinho. Eu estou lá e aí, mas minha família continuará em Gurupi, nossa vida aqui, revezando lá e aqui, mas fazendo o que me dá prazer. Eu tenho agradecido muito a Deus essa oportunidade e a condição que a gente tem de fazer aquilo que nós sempre planejamos, que é defender os interesses de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A família é que tem que entender um pouco a ausência, não é fácil. A família está ficando com pouco tempo. Eu tenho um filho de 9 anos de idade, uma filha de 1 ano e 5 meses, e a gente tem que ir tentando adequar. A ausência não é fácil, mas sabem que é um sonho do pai e do esposo, e aí a gente vai tentando se organizar da melhor forma possível. Perfeito. Uma outra questão aqui, só para destacarmos aqui a questão do agro, essa questão da vaca louca aparentemente parece que está quase equacionada, né?
Eu só acho... Qual a sua opinião? Infelizmente, eu acho que a DAPEC do Estado do Pará não agiu da forma correta. Cria uma instabilidade no mercado absoluta e de forma altamente desnecessária. Eu acho que nós temos o Ministério da Agricultura justamente para dirimir e alinhar essas questões que se envolvem a questão do agro de uma maneira geral. Eu acho que uma DAPEC daquela, soltar uma situação dessa, que cria uma instabilidade na exportação, cria uma situação de brecar absolutamente o comércio estrangeiro no nosso país, de forma a não comunicar ao Ministério da Agricultura, é muito ruim. Eu acho que isso sirva de exemplo no nosso país. Eu acho que nós não podemos tomar decisões de forma precipitada e que prejudique o mercado. Então, acho que vai ser equacionado, os prejuízos virão, de fato, nós já estamos vivendo ele, mas que isso não se ocorra mais. Eu acho que o Ministério precisa tomar uma medida dura de que não se permita mais que situações que são ainda não havia uma comprovação, ainda tinha que passar por testes, foi mandado para países para fazer todo um reteste, e aí você não pode criar uma estabilidade no mercado dessa forma. Mas eu peço a Deus que não traga mais prejuízo, porque a economia depende disso. E nós não podemos viver uma situação tão ruim como essa novamente aqui no nosso país. Sem dúvida. E qual a sua opinião com relação ao ministro da Agricultura? Assim, inicialmente, né? Na verdade, assim, eu torço para dar certo. Eu torço para que as coisas aconteçam. Acho que o nosso país viveu uma situação muito ruim nessa eleição que passou. Uma polarização que segregou, uma polarização que gerou muita revolta, gerou uma rivalidade tremenda, absurda. E eu não torço só para o ministro da Agricultura, eu torço para o Brasil. Eu torço para o governo federal andar e nos dê segurança. Nós já vivemos uma instabilidade absurda. Eu comungo muito com o que o governador Vanderlei pensa. Eu acho que é o momento de nos darmos as mãos. E eu fico muito preocupado quando você coloca um orçamento tão pequeno para o agronegócio e coloca um orçamento tão grande para a cultura. Eu acho que é desproporcional. Eu acho que não fizeram a leitura do desenvolvimento econômico do país. Mas é a forma que eles estão encontrando de governar. Eu não torço para dar errado, mas eu acho que o prejuízo virá na questão da redução dos investimentos com o agronegócio. Para você ter noção, Gurupi, nos últimos meses, abriram 32 lojas vinculadas ao agronegócio. 1/3 da agricultura de todo Tocantins está localizado aqui na região sul. O Fazendão, por exemplo, nós tínhamos uma preocupação muito grande de que os trilhos da Ferrovia Norte-Sul somente passassem em Gurupi e não trouxessem desenvolvimento. E o Volney do Fazendão, que é um dos grandes investidores do agronegócio brasileiro, e aí daqui uns dias se tornará mundial, ele investiu agora num polo seco aqui nos trilhos da ferrovia, num polo de cargas, 45 milhões em uma obra que vai ser entregue agora em setembro. Nós vamos tanto encaminhar os grãos quanto o farelo de soja. Mostra que os investimentos estão acontecendo. E isso é importante. É esse o papel que nós queremos dos investimentos do agronegócio, que vai gerar riqueza e vai gerar oportunidade para a nossa gente. Perfeito. Muito boa colocação. E, deputado, caminhando já praticamente para a finalização da nossa conversa, né, na entrevista, nessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, queria a sua opinião com relação ao boletim diário agroeconômico que o portal Econews expede diariamente. Eu até fiz questão de olhar um pouco mais aprofundado aqui para o boletim, não só agroeconômico, como empresarial. Sim. Até me surpreendeu aqui na riqueza de detalhes aqui que o boletim de vocês hoje oferta ao leitor. Porque, na verdade, hoje a tecnologia está aí. Isso aqui você encaminha pelo WhatsApp e são informações muito pertinentes da arroba do gado, do valor da questão da soja, o que está sendo operado pelo estado do Tocantins. E algo que me chamou a atenção aqui é a questão do alinhamento de vocês com associações comerciais, que traz o número de empregos, hoje as vagas de emprego nas cidades. Então, eu quero lhe parabenizar pela forma com que você traz as notícias, inclusive com balança comercial do estado do Tocantins, e isso aqui é muito acessível e hoje é o que o produtor hoje precisa, da informação o mais fácil possível. E que a gente possa, nesses boletins futuros, trazer uma elevação da roupa do gado, para que a gente possa ter
um mercado mais competitivo, um mercado com a redução da alíquota, vai favorecer o produtor e quanto mais fomentarmos a economia do nosso estado, mais riqueza nós vamos gerar para o povo tocantinense. É isso que nós priorizamos no mandato e quero lhe agradecer por essa oportunidade e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. E ressaltando que o boletim é diário para todos que nos acompanham. E caminhando agora sim, né, para o encerramento, gostaríamos que o deputado deixasse uma mensagem aqui para Gurupi e para o Tocantins. Marcelo, mais uma vez eu quero agradecer a Econews e Agro por virem a Gurupi. Mostra que vocês estão sempre em Gurupi. E eu quero dizer a cada homem e cada mulher desse estado que o nosso compromisso como deputado estadual é em oportunidades. Eu falei aqui um pouco do social, falei do econômico. Eu acho apenas que o econômico tem que andar com o social. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra, nós temos que gerar riqueza, nós temos que dar oportunidade, nós temos que fortalecer o comércio, nós temos que pensar num estado jovem, mas um estado produtor, próspero, que desenvolva na sua totalidade. Nós estamos aqui na região sul do estado, do qual eu faço parte como deputado estadual, luto diariamente pelo desenvolvimento dessa região, mas eu quero ver um estado de Tocantins que tem rodovias importantes, tem ferrovia norte-sul, tem ferrovia leste-oeste, temos aeroportos, temos condição de nos desenvolver, fazer com que o tocantinense se sinta cada vez mais representado. Quero de verdade agradecer pela oportunidade e eu tenho certeza que nós utilizaremos dessa oportunidade que foi dada pelo povo tocantinense para fazer o melhor e melhorar a vida de muita gente. Deus abençoe, obrigado, vamos juntos sempre aí por todo Tocantins. Deputado, obrigado aí pelo bate-papo, a conversa foi muito profícua, abordamos várias temáticas e está sendo muito elucidativo aqui para todos que estão nos escutando e nos vendo. E o portal Econews e Agro, queria agradecer a audiência e agradecer ao deputado. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos.